Estamos no ar aí, né? Ver como que tá saindo. Imagem, som, tá certo? Som também, né? Tá certo. Como que tá saindo? Mais uma live nesse dia 17/5, no mês de maio de 2021. Uma ministração com o pastor Toninho sobre o tema o que você tem feito com a comunhão que o Eterno tem dado através de Cristo. Uma pergunta, né? O que você tem feito com essa comunhão? Nós queremos iniciar, então, vamos orar, né? E já de antemão te agradecendo por estar conectado com a gente aí, por estar assistindo e também agradecendo, como sempre, né? Aqueles que vão assistir depois, também agradeço pela presença, mesmo assim, posteriormente. Nós queremos que essa palavra seja uma palavra que possa tocar o teu coração, você possa se sentir bem com essa palavra, sentir alimentado, que Deus, né, possa falar muito ao seu coração, à sua mente, à sua alma, aquilo que você precisa nesta live, na hora que você estiver assistindo, você esteja bem alimentado. Vamos orar e depois nós vamos escutar e também cantar junto um louvor que nós vamos ministrar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença neste dia. O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é o dono do oxigênio, o Senhor é o dono da plantação, da alimentação, o Senhor é o dono de todas as pedras preciosas que há neste mundo inteiro. Não estamos falando somente de terra, Senhor, ou não estou falando somente numa galáxia, mas neste mundo, o universo inteiro que o Senhor criaste. O Senhor sabe o que está colocado, o que foi feito, tudo está no teu controle. Nós, neste dia, declaramos as tuas maravilhas, a tua graça sobre nós, nos curvamos ao teu senhorio e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos vivos na tua presença. O Senhor é um Deus de graça, o Senhor nos presenteia todos os dias com a tua bondade. E nós estamos aqui para te agradecer, e nós estamos aqui para te honrar, para te bendizer, Senhor. E olha para os nossos corações, olha para as nossas mentes, onde houver pecado, como diz a tua palavra, graça possa superabundar. Onde houver tristeza, a alegria do Espírito Santo possa vir. Senhor, o Senhor possa confortar os corações e dirigir os corações, Senhor, a cada dia, Senhor. E nós queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer, dizer que o Senhor é nosso Deus, o nosso Altíssimo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és um Deus bondoso. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, neste momento, ministrar um louvor, né? Juntos, que nós podemos também cantar junto. Amém?
Amém. Aleluia. Vamos agora com a palavra, pastor Toninho. Amém. Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, Amém. pelo privilégio de podermos te adorar, te exaltar o teu nome, Pai, engrandecer o teu nome, Senhor, e que a tua palavra possa encontrar um terreno fértil nessa noite. Nós declaramos e profetizamos que os nossos corações são terrenos férteis, onde a semente da tua palavra cai e produz frutos, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu reino, Senhor. Em nome de Yahshua, o Machia, nós clamamos a ti. Nós não somos nada sem a tua presença. Nós somos dependentes do teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Pai, eu clamo a ti que o Espírito do Eterno toque em cada coração que vai ouvir essa palavra, em cada vida que vai ouvir, Senhor. Essa palavra, Pai, ela possa tocar, ela possa transformar, ela possa despertar, ela possa alimentar, ela possa curar e fortalecer os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus falou muito, assim, hoje de manhã eu estava meditando e o que Deus falou assim, o que você tem feito com a comunhão que ele tem dado para mim e para você em Cristo Jesus? Porque o homem havia perdido a comunhão com Deus, ele havia perdido o diálogo direto com Deus lá no paraíso, com Adão e Eva, eles perderam essa comunhão. E através de Cristo, quando morreu na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados, ele trouxe essa comunhão de volta para eu ter uma comunhão direta com o Pai. E o senhor fez essa pergunta para mim logo cedo. O que eu tenho feito com a comunhão que Deus tem me dado a mim, através de Cristo, através do sacrifício da cruz, né? E aí Deus me levou para Isaías 29:13, que fala assim, né? Porque nós somos cristãos e somos protestantes, né? O que a palavra fala, nós somos protestantes, nós protestamos, né? Mas o que você tem protestado, né? Ou você... E uma outra pergunta que Deus falou assim, você tem protestado ou você tem se adequado às coisas do mundo, às coisas erradas, né? Você tem protestado ou você tem se adequado, né? São duas perguntas que o senhor fez para mim. O que você tem feito com a comunhão que ele tem dado através de Cristo e se eu tenho protestado, né? E esse primeiro protesto ele tem que começar nas nossas vidas, com a nossa comunhão que eu tenho com Deus. Eu não posso me conformar com a minha comunhão pequena, que Deus criou uma comunhão tão grande, porque o véu foi rasgado de cima e embaixo, e Deus, eu tenho que protestar contra... A primeira pessoa que eu tenho que protestar é a mim mesmo, não é protestar contra ninguém, contra político, nada, mas é protestar contra mim mesmo, né? Na sua maneira da minha comunhão com Deus, de eu não me conformar, né? Eu vejo assim que a energia de um discípulo de Cristo é um inconformismo, não um inconformismo daquele que fica reclamando, murmurando, mas um inconformismo de você cada dia querer mais a perfeição, cada dia você quer ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse tem que ser o inconformismo do cristão. E lá em Isaías 29:13, fala assim, diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotinas, por coisas naturais. Isso, nós temos visto muito isso no mundo, tanto nas pessoas naturais, como as pessoas que se dizem espirituais, no meio evangélico, né? Esse povo que se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E esses dias mesmo eu falei que as pessoas elas estão adorando a adoração e não adorando a Deus. Estão enfatizando a adoração, adorando a própria adoração e não adorando a Deus. Então, eu pego muito esse versículo, diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim. Não é que as pessoas estão longe, eles se aproximam de Deus. E com a sua boca e com seus lábios honram. Você vê assim, aparentemente estão honrando, eles estão louvando, eles estão adorando, mas o coração
está longe, a comunhão com Deus está longe do próprio Deus. Porque pessoas têm se convertido à religião e não nasceram de novo, como nós ministramos nas lives passadas. As pessoas têm se convertido a uma religião e eles se aproximam de Deus, eles louvam, adoram, mas o coração está longe, porque o coração deles está em outro propósito, o coração deles está em outro objetivo, o coração deles está no próprio propósito deles ser abençoado e não ter uma comunhão com Deus, uma adoração perfeita a Deus. Vamos abrir a palavra lá em Amós, capítulo 4. E Amós era um profeta assim diferente. Eu vejo assim, Amós, ele é um profeta que ele faz uma divisão de águas dos outros profetas. Ele começa a profetizar um pouco diferente dos outros profetas, Amós. Embora é falado profetas menores, porque o livro dele é pequeno, né? Não que ele seja menor que os outros, mas ele faz uma divisão. Eu vejo Amós como um profeta que faz a divisão entre os profetas e após ele, os profetas começam a profetizar diferente. E Amós 4:1 fala assim, olha que tremendo isso aqui. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã. Bazã é um local, é uma cidade, mas geralmente as pessoas falam touro de Bazã e não vacas de Bazã. E ali o próprio profeta Amós já estava não é degredindo, mas rebaixando aquilo que era touro, mas para vacas, né? Alguns teólogos falam que eram mulheres que faziam com que seus maridos ganhassem, roubassem o povo pobre, para que elas vivessem na luxúria, as samaritanas, né? Mas aqui, o que eu quero dizer é assim, ouve essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimos os pobres, que esmagai os necessitados, que dizei os vossos maridos, dai cá e bebamos. Bazã quer dizer força, a própria força. Que Deus ministrou para mim assim, Bazã é a própria força humana, natural, religiosa, que muitas pessoas têm. E roubam o pobre, saqueiam os necessitados para viver no bom prazer, na religiosidade. Ele se sente forte porque, olha quantos anos eu tenho de evangelho, olha quantos anos eu tenho de convertido, né? Fiz tantos anos de teologia, fiz cursos, tantas coisas que eu já fiz, tudo força humana. Não, são pessoas que deixaram de depender de Deus e vivem na sua força humana, saqueando as vidas, saqueando o dinheiro do próximo, roubando, tirando o quê? A lã da ovelha, sabe? Deixando a ovelha fraca, minguada, né? Olha os talentos que eu tenho, sou próspero. Mas uma coisa eu quero dizer, essas pessoas não nasceram de novo. E não percebem e não sabem mais o que é ser uma pessoa humilde. A soberba, o orgulho começa a tomar conta da vida dessas pessoas. Não são mais o que dependentes de Deus. Esqueceram do que é agradar o Eterno, o que agrada a Deus. Eles esqueceram, eles procuram se agradar a si próprio. O que Deus gosta de você não é a minha inteligência, não é a sua bondade e tantas outras qualidades, porque todas essas qualidades Deus é que nos deu. Não é nossa, Deus que nos deu. A nossa inteligência, a nossa bondade, sabe? A nossa dedicação, Deus é que nos deu. Eles esqueceram, né? De ser dependente de Deus. E o que Deus gosta é que eu e você pode ser o quê? Não é da minha capacidade, mas é que você tem de se humilhar, a capacidade que você tem de se humilhar e de entender que Ele quem comanda e quem governa todas as coisas.
É isso que agrada a Deus. Quando Deus vê que você é uma pessoa dependente dele, que você reconhece que ele criou todas as coisas, os céus e a terra, e ele está no governo de todas as coisas, que nada passa desapercebido. Esse coronavírus não está desapercebido. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ah, Deus se descuidou. Não, Deus não se descuidou de nada, ele está no controle de todas as coisas. E muitas coisas têm feito com que as pessoas sejam influenciadas, dominadas. Até sábado mesmo nós ministramos lá em Mariporã, nós estávamos lá em Mariporã ministrando sobre o ladrão da cruz. As autoridades, os soldados e até o próprio ladrão que estava junto com o outro ladrão estavam debochando de Cristo. Mas ele não foi levado por aquilo que as pessoas falam. Ele tinha uma convicção, e teve uma convicção de quem Cristo era. E que ele é soberano e dono de tudo. E nós somos o quê? Alvos do amor dele. Ele amou nós de uma tal maneira que ele mandou seu filho por nós. Nós somos o alvo do amor de Cristo, do amor de Deus pelas nossas vidas. E lá em Salmo 44, 22, a própria palavra fala que somos levados todos os dias a um matadouro, e que eu morra e ele viva, e que eu diminua e que ele cresça. Nós temos que ser levados a um matadouro todos os dias. Como eu devo me negar a mim mesmo todos os dias? Porque não existe você nascer de novo se você não morrer. Não morrer para a tua razão, não morrer para o teu humanismo, por aquilo que você acha, pelos seus achismos. Nós precisamos morrer todos os dias. Por isso que a palavra fala, somos levados todos os dias a um matador, porque é necessário que nós morramos para que o quê? Para que Cristo ressuscite nós, para que eu morra o meu modo de pensar, o meu modo errado de pensar, o meu coração enganoso, que ele morra, e para que realmente venha um coração que palpita e pulsa por Deus, para ter uma comunhão verdadeira com Deus. É a morte do eu, do nosso querer, que agrada a Deus. É isso que o cristão precisa entender. Evangelho não é prosperidade, mas é renúncia. Nós renunciarmos todos os dias. Isso é evangelho do reino. Qualquer outro evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do reino, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é o evangelho do eterno, não é um evangelho que vai te levar para a eternidade, mas vai te levar para o inferno, esse falso evangelho. Os falsos cristos, os falsos profetas que estão ministrando um evangelho que não vai te levar para os céus, ele está te levando para o inferno. Porque o homem é o centro. Não, Deus é o centro das nossas vidas. Eu não sou o centro da minha vida. Meus filhos não é o centro da minha vida. Minha esposa não é o centro da minha vida. O meu trabalho não é o centro da minha vida. O centro da minha vida é Cristo. É o Senhor da minha vida. Ele está em primeiro lugar em todas as situações e circunstâncias. E nós precisamos morrer para que eu possa ressuscitar. Todo cristão ele precisa entender essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais eu morro, mais eu ressuscito em Cristo. Quanto mais eu morro, mais eu vou renascer nas coisas que são de Deus, nas coisas que são espirituais. Amós 4,6 fala assim: também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Com toda a dificuldade que eu vejo que está passando no mundo todo, as pessoas não estão se arrependendo, as pessoas não estão voltando ao Senhor, as pessoas não estão voltando à origem de adoração, as pessoas não estão voltando ao primeiro amor. E o próprio Deus ele falou: eu fiz vocês passar por necessidade para que vocês voltassem para mim. Se vocês não morrer todos os dias e ressuscitar para Deus, o pecado começa a destruir a vida das pessoas.
Toda circunstância, olha o amor que Deus tem por nós, que Ele cria circunstâncias, situações para que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele, voltar à adoração, voltar aos princípios da palavra. Para que, quando chegar no dia do julgamento, Ele fala assim: vem, servo fiel, fosse fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso amor ao Senhor. E como nós lemos lá em Isaías, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com palavras. É bonito, honra com palavras, se aproxima de Deus, mas o seu coração está longe de mim. Porque não está fazendo para o Senhor, está fazendo para si próprio, para a glória própria do homem. E isso é reprovável diante do Senhor. Em Amós 4:12, fala assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepare-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Todas as situações e circunstâncias que o Senhor tem criado, todo o problema que você está passando, toda situação, é para você se aproximar do Senhor. Não tem outra finalidade. É para você preparar para o dia da eternidade, para o dia do julgamento, para o dia do arrebatamento da igreja. Prepare-te, Israel, para te encontrar com Deus. Não desperdices as oportunidades que Deus nos dá para voltar para Ele e para nascer de novo. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus está dando de oportunidade para as nossas vidas. Ele quer dizer nesse encontro, muito bem, servo e fiel, que eu falei, fosse fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos, para administrar, entrar e participar da alegria do teu Senhor. Lá em Mateus 25:21, essa passagem. Como é que você vai chegar diante do Senhor? Como é que o Senhor vai te ver no dia do julgamento final? E é uma necessidade de nós nascermos de novo todos os dias. Áreas que ainda não morreu nas nossas vidas, áreas que você sabe que Deus precisa, sabe, dar em cima de você, que para você ser transformado, para você ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, para que haja mudança em nossos corações, para que o Espírito Santo convença, para que haja mudança. Lá em Amós 5,14, fala assim, depois que você tiver um tempo, lê Amós todo. Você vê tanta advertência, tantas coisas que o Senhor faz para que advertir o povo, para que o povo volte para Ele, para adorar a Ele. Como eu falei, essa doença, esse Covid, Deus está dando uma oportunidade das pessoas se arrependerem e voltar para Ele enquanto há tempo, para o dia do julgamento final. E aqui, Amós 5,14 fala assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreceis o mal e amai o bem. Estabelecei a justiça da porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro, e para o pranto aos que souberem prantear. E aí ele vai dizendo várias coisas. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo, não é porque o Senhor está vingando o povo, não é isso. O Senhor está, eu vejo o amor de Deus, ele vai criando situações e circunstâncias para que o povo volte ao Senhor, e o povo parece que não está entendendo aquilo que Deus está falando nesses dias. Eu ainda vejo irmãos preocupados com os bens, sabe? Em conquistar, em ter poder. Investe no reino, na eternidade. Se você pode comprar um carro novo, amém. Se Deus te direcionar para isso, amém. Se é para comprar uma casa, amém. Mas não faça isso o teu principal viver. Pergunta, você ama
mais o bem do que o mal? Que aqui nós lemos, aqui o 5,14, buscar o bem e não o mal. Eu quero dizer para você, o que você ama? Você ama mais o bem do que o mal? Lógico, acho que todos vão responder. Todos, é lógico, vão responder. Nós amamos o bem, fazer o bem. E eu te pergunto, será que você ama o bem mesmo? Eu só quero dar um exemplo. Quando você convive com uma pessoa, né? Você convive diariamente, você está convivendo com aquela pessoa. O que sobressai dessa pessoa? São os seus defeitos ou as suas qualidades? O que você olha mais para essas pessoas? Então, você deseja o bem ou deseja o mal para as pessoas? Você, como eu posso falar? Você escolhe ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz de Satanás? Uma outra coisa que eu quero te perguntar: você perdoa e dá outra face? Ou você fala, não, essa pessoa não merece, é bem feito pelo que ela está passando? Aí eu quero te perguntar: você deseja o bem ou o mal para as pessoas? E o Senhor está levantando nesses dias homens e mulheres que nasceram de novo e que amam o bem e o mal. Que amam o quê? O bem e não o mal. Deus está levantando homens e mulheres que amam o bem. Eu não quero falar como Paulo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. E tem gente que pega só os versículos isolados para justificar os seus erros. Esse é o problema das pessoas. Eles pegam trechos isolados da Bíblia para reconhecer, para justificar os seus erros. Se Paulo era o Paulo, que foi até o terceiro céu, e ele declara isso, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, não faço. Mas você tem que ser um Paulo que deixou tudo por amor ao Evangelho. Você tem que ser o Paulo que se submeteu à obediência dos discípulos de Jesus, os ensinamentos de Cristo, porque ele era uma pessoa muito sábia, ele teve que se submeter, humilhou-se, né? Humilhou-se entre aspas. Então, quando eu não perdoo e nem dou a outra face, e eu desejo que o outra pessoa não se dê bem, eu estou desejando o mal e não o bem para a pessoa. Mas aqueles que nascem de novo, não se convertem a uma religião, mas se nascem de novo, eles começam a ter esse coração de buscar o bem, de fazer o bem para as pessoas. Em todo o tempo ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas. E é isso que você entende quando uma pessoa nasceu de novo. O próprio Jesus, ele esteve na Terra. Quando ele esteve na Terra, o que ele fez? Ele estava com as prostitutas, com os bêbados. Ele não desprezava, mas ele falava da palavra. Ele não deixava ser contaminado com as coisas do mundo. Ele ia para levar o reino de Deus e para trazer cura, trazer libertação. Era isso que Jesus fazia. Por quê? Porque ele queria o bem. Ele não veio trazer julgamento, mas ele veio trazer libertação para a vida das pessoas. Ele morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que nós voltássemos a ter uma comunhão com Deus. E o que eu estou fazendo com essa comunhão que Jesus criou quando ele rasgou o céu de cima e embaixo? O que eu estou fazendo com essa comunhão com Deus? Eu estou buscando meus interesses? Ou estou buscando os interesses do reino e do rei? E como eu falei, Deus está levantando homens e mulheres que nasceram realmente de novo, não se converteram a uma religião, uma denominação, mas nasceram de novo e que amam fazer o bem. Amam fazer o bem. Quando você termina o dia, qual é a sua conclusão que você tem do seu dia? Elas são favoráveis ou são negativas? Aí você já sabe se você tem o bem ou o mal. Você deseja o bem ou o mal. Você não quer viver o mal, mas você só ouve o mal no coração. Esse que é o problema. Principalmente aquelas pessoas que só ficam julgando para as outras pessoas, ficam olhando para as pessoas e ficam julgando, criticando, vê só o mal nas pessoas. Você precisa nascer de novo.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Sua esposa, se você é casado, sua esposa faz uma comida. Se ela estiver boa, às vezes você nem fala nada, nem elogia. Mas se estiver salgada ou estiver ruim, você vai criticar. Você vai falar, porque o mal está dentro de você. Você critica, você expõe. Então, assim, você que só olha as pessoas e fica julgando, criticando, só o mal, você precisa nascer de novo. Você está convertido a uma religião e não a Deus. É um termo que usa na polícia, fala assim, e Deus falou para assim, olha para a tua capivara, em vez de olhar para os defeitos dos outros. Capivara, quando o cara tem várias passagens na polícia, e é grande, né? É extensivo, o papel é uma capivara que eles falam na polícia, né? A capivara do cara. Então Deus falou assim, ó, olha para a tua capivara, em vez de olhar para os defeitos dos outros. E uma coisa interessante, lá em Mateus 7, 1, 5, fala que, da mesma forma como nós julgarmos, nós seremos ser julgados também. Se eu julgo sem misericórdia, também vou ser julgado sem misericórdia, né? Todo julgamento que você julga estará no dia do juízo, sabia disso? Tudo aquilo que você julgou, julga as pessoas, julga as situações, lá no dia do juízo vai estar lá esse julgamento que você julgou. E da mesma forma como você julgou, você vai ser julgado. E assim, uma das coisas assim que Deus, nesses últimos anos, tem me constrangido muito meu coração. E toda vez que eu olho para alguém e eu vejo o defeito da pessoa, o Espírito Santo tem me sentido, eu tenho sentido ridículo quando eu começo a olhar e ver o defeito da pessoa. O Espírito Santo tem me tocado nisso. Eu olho uma pessoa e eu vejo o defeito, em vez de eu criticar, eu começo a me sentir ridículo de achar defeito naquela pessoa. Porque, como é que eu posso dizer? O Espírito Santo fala, ó, diga assim, ó, perdoa aquilo que a pessoa está fazendo e ora por ela. Mas não critique, não julgue, não critique. Porque as pessoas, elas são livres, elas têm um livre-arbítrio de fazer o que elas querem. Então eu não posso julgar, Deus é que vai julgar. O próprio Jesus disse que não veio para julgar, não veio trazer condenação, mas veio trazer libertação para a vida das pessoas. E é assim que nós devemos nos manifestar. E quando você olhar para alguém e você vê um defeito, olha para a capivara que você tem ainda, que Deus está tratando, que Deus está querendo que você morre essas capivaras para ele ressuscitar. E é isso que Deus quer que você faça. Uma coisa assim, quando você é repreendido por alguém, você está fazendo alguma coisa errada, você fica alegre ou fica triste? A grande maioria fica triste, né? Ser repreendido porque você... razão, né? Você não quer ser repreendido. Mas aqueles que nasceram... Aprende isso. Aqueles que nasceram de novo, eles se alegram por ser repreendido. Porque eles sentem prazer de conhecer a verdade. E se estão caminhando para um caminho errado e ele é repreendido, ele fica contente. Puxa vida, essa pessoa está me ajudando. E não ficar triste. Você tem que se alegrar no espírito, você se alegrar, falar, puxa vida, eu estou sendo alertado, eu estou sendo orientado para que eu não erre. Agora, o convertido a uma religião, ele fica triste, emburrece e vira as costas para você, muitas vezes. Porque não quer andar na verdade, não quer se consertar, não quer se libertar. Então, quando você é repreendido, você se alegra, é que o bem está dentro de você. Tem uma coisa que todos nós, todos, se você está me ouvindo aí e fala que não, é mentira. Todos nós precisamos lutar contra a soberba, irmãos. A soberba. E quando você estiver vivo, você vai ter que lutar contra a soberba. Deus, ele se aparta dos soberbos. E Satanás, sabendo disso, o que ele faz?
Ele coloca soberba no coração das pessoas. Nossa, você sabe pregar, você ministra, você toca, e você canta bem, e você... e a soberba vai invadir o teu coração. É uma coisa que você precisa morrer todos os dias na soberba, para que isso não venha enganar o seu coração. Porque o Satanás sabe que Deus, ele aparta os soberbos, ele não suporta a soberba. Então, o Satanás, o que ele faz? Ele lança um espírito de soberba nos corações das pessoas, para que elas fiquem soberbas de si. Toda pessoa que eu não dou bem, é que... Isso aqui é interessante. Toda pessoa que você não se dá bem, eu quero dizer para você, você é igual a ela. Toda pessoa que você não se dá bem com uma pessoa é que você é igual a ela. Por isso que você não se dá bem. Porque o orgulhoso, ele não vai se dar bem com o orgulhoso. O soberbo não vai se dar bem com o soberbo. Mas aquele que é humilde, ele não tem problema de andar com o soberbo. Porque o soberbo vai se gloriar, tal, e o humilde, ele fala, nossa, eu vou aprender, eu estou aprendendo com você. O humilde, ele sempre está aprendendo. Ele não entra em conflito com o soberbo, mas um soberbo entra em conflito com outro soberbo. Por quê? Porque o defeito que o outro tem, você tem, e você entra em contenda. Mas quando você não tem aquele defeito, você não entra em contenda. Quando você tem a humildade, você não entra em contenda com picuinha, com coisinhas com a vida das pessoas. O que é nascido de novo gosta de ser repreendido e andar na verdade. Esse é o principal motivo das pessoas que nasceram de novo. Ele tem prazer de andar na verdade. Vamos abrir lá em Amós 6:13. Olha aqui que interessante isso aqui. Vós que vos alegrais com Lodebar e dizeis, não poderemos nós de Canaim por nossa própria força? Pois eu levantarei sobre vós a casa de Israel um povo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, o qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Vós que alegrais, Lodebar. Lodebar são como algumas traduções falam que é sem pasto, que não serve para nada, sabe? Você se alegra com aquilo que não serve para nada. É isso que eu quero dizer nessa noite para você. O que alegra o seu coração? Eu posso dizer assim, uma mulher quando vai no cabeleireiro, vai fazer o cabelo, fazer a unha, ela se alegra. O homem, quando compra um carro novo, ou, sei lá, ele é bem sucedido profissionalmente, ele se alegra. Essas são as alegrias que não valem nada. Essas são as alegrias que não valem nada, porque elas são passageiras. Né? Eu já tive um cabelão comprido, hoje eu estou com pouco cabelo. Mas aí, porque são passageiras. Eu tenho que saber valorizar aquilo que não é passageiro, mas valorizar aquilo que é eterno. Mas não se e as pessoas não se alegram através do Espírito Santo. A maior alegria é quando você dobra o seu joelho e você começa a orar, você começa a entrar em intimidade com o Pai, e Ele vai falando com você, Ele vai te ministrando, Ele vai te enchendo do Espírito dEle, Ele vai te enchendo do amor, da misericórdia da sua vida. Essa é a maior alegria que você pode ter na vida, aqui na Terra. Então, quando fala assim, ó, vós que alegrais com Lodebar, vocês estão se alegrando com coisas nenhuma, coisas que não têm valor. E muitas vezes nós colocamos a nossa alegria em tudo isso aí, e não naquilo que é de Deus, daquilo que é eterno. Não se alegra pelo Espírito Santo, de libertar uma pessoa, de libertar um viciado, um drogado. As pessoas não se alegram de libertar você próprio, de você estar se liberto a cada dia, de você estar morrendo para as coisas que não têm valor, são valores passageiros.
Não estou dizendo que você não pode ser um cabeleireiro, arrumar o cabelo, pintar a unha, mas a tua alegria, ela tem que ser maior no Senhor. Você pode viajar, passear com a sua família, não tem problema nenhum. Você tem uma alegria, mas isso não é o foco principal da tua alegria. A tua alegria é a presença do Pai, é a comunhão que você tem com Ele. Jesus morreu numa cruz por nós, irmãos, para que nós voltássemos a ter comunhão direta com Deus, para eu não ter intermediário, para eu não ter mais um sacerdote que precisa interceder por mim, que eu não preciso ter um santo que interceda por mim. Jesus rasgou o véu de cima e embaixo para que eu e você entre direto no Santo do Santo. Não queira viver no pátio, não queira viver no santo lugar, mas queira permanecer no Santo do Santo, a presença de Deus, a comunhão com o Eterno. Por isso que Deus falou comigo nessa manhã, o que você tem feito com a comunhão que eu tenho te dado através de Cristo e com a direção do Espírito Santo? O que você tem feito com essa comunhão? Você tem feito uma coisa banal? Você tem feito para tirar proveito próprio? O que você tem feito com essa comunhão? O véu foi rasgado de cima e embaixo para que eu possa ter comunhão e para que você tenha comunhão direta com o Pai. Sem intermediário, sem precisar de sacerdote, de profeta. O Senhor rasgou de cima e embaixo para que eu e você tenha comunhão direta com o Pai. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem feito com essa comunhão? Você tem feito uma religiosidade? Você tem feito uma seita, uma denominação? O que você tem feito com essa comunhão? O que você tem feito de adoração ao Pai? O que você tem feito? Você tem adorado a própria adoração ou você tem adorado ao Deus verdadeiro, todo-poderoso? É isso que eu queria ministrar nessa noite para você. O que você tem feito com essa comunhão? Deus tem proporcionado com situações, com circunstâncias, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a buscar Ele como você nunca buscou antes. Para que você volte ao primeiro amor, sabe? Aquele namorado que não vê a hora de chegar na hora do encontro para você estar lá com ele. É assim que Deus espera. Que você esteja apaixonado pela sua palavra, pelas escrituras, apaixonado pelo reino, apaixonado por ele e pelas coisas da eternidade. Que você viva amando essas coisas e isso seja a tua alegria de você fazer. A alegria de estar na presença do Pai. Às vezes as pessoas ficam criticando, os caras são desigrejados. Tem mais gente desviada dentro das instituições do que fora da instituição, meu irmão. Tem mais gente desviada dentro da instituição religiosa do que fora da igreja. Esse é o grande problema. Essa palavra possa te despertar a você a querer voltar essa comunhão, esse primeiro amor com o Senhor. Não adianta você fazer tudo certinho lá em Apocalipse, a primeira carta da igreja, fala, você faz tudo certinho, mas eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho que você deixar o primeiro amor. Vocês fazem tudo por fazer, para mostrar para o povo que está fazendo. Quando você faz alguma coisa, você faz para quem? Para que as pessoas vejam. Quando você publica alguma coisa na internet, é para você ser clicado lá, para as pessoas. Ai, olha que coisa. Não. Qual é o objetivo de tudo que você faz? Deus tem que ver isso. Qual é o objetivo que você faz? Quando você faz uma live, qual é o objetivo? Quando você está ministrando, qual é o objetivo? Quando você está adorando, qual é o objetivo? O objetivo é que as pessoas te vejam ou que as pessoas vejam Cristo na sua vida, vejam o Eterno na sua vida e que você possa ser um testemunho vivo para a vida das pessoas. Qual a finalidade tua? Nós vimos aqui Isaías. Olha, é uma coisa tremenda. Você lendo assim, se você não lê até o final, você fica, né? Mas quando você lê até o final, você fala, mas pode acontecer isso? Esse povo se aproxima de mim com a boca. Eles me honram com palavras. Não é bonito isso? Eles se aproximam de Deus. As pessoas estão se aproximando de Deus. Eles honram-me com a palavra. Mas aí ele fala assim, mas o seu coração está longe de mim. Porque estão fazendo tudo, sabe por quê? As pessoas estão se aproximando de Deus para que eles sejam notados. Olha, aquele cara é espiritual, cheio da unção. Está fora. Vá para o inferno. Infelizmente.
Porque Deus não está sendo glorificado, Deus não está sendo exaltado naquilo que Ele está fazendo, as vidas não estão sendo alcançadas, as vidas não estão sendo transformadas. E pior, estão gerando pessoas igual a eles. Você pode ver. Você olha um pastor e olha as pessoas que andam com ele. Eles começam a parecer muito com aquele que está gerando. E o problema é que estão gerando com defeitos, estão gerando religiosos, estão gerando pessoas que não buscam a Deus verdadeiramente, mas buscam um status social religioso. Se é que pode dizer isso, né? Se pode dizer isso. Mas eles estão buscando isso. Reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pelo povo. Eu quero ser reconhecido por onde eu passo. Isso não é evangelho do reino, irmão. Evangelho do reino é renunciar. Renunciar. Se estão pregando outro evangelho para você, cai fora. Isso não é evangelho do reino. Evangelho é você negar a si mesmo, renunciar todos os dias e ter uma intimidade direta com o Pai, sem intermediários. Amém? Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra e que ela possa te motivar a se levantar de madrugada para orar, para buscar a face do Altíssimo. Não por interesse, não porque você quer alguma coisa, mas porque você quer ter intimidade com Ele. Você quer, Senhor, fala comigo, fala comigo. Muitas vezes de madrugada eu levanto, eu deito aqui, eu fico de joelho aqui no sofá, acaba até dormindo. Já aconteceu várias vezes, eu de joelho, aí depois eu não consigo nem levantar, porque eu acabei dormindo ali na presença do Pai, acabei dormindo várias vezes, e depois eu não consigo levantar, eu tenho que deitar para poder esticar as pernas, porque fiquei horas ali de joelho. Mas só estar na presença dele já me basta. Sabe, receber os dízimos, sabe, ele falando, ministrando para você, te alimentando, sabe, conversando com você, te orientando, te exortando, sabe, te ministrando. Isso não tem prazer maior, não tem alegria maior. Por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, irmãos. Não é para virar um religioso, mas para mim virar um filho de Deus, ter a natureza dele, buscar a natureza dele, morrer e renascer, morrer e ressuscitar. Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. São alguns processos que nós passamos no decorrer da nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Aizei? Amém. Eu só queria dizer também, com respeito à palavra, é claro, que eu pensei na hora que você falou que você tem... você não pode se adequar ao mundo, né? E se conformar do jeito que você está, com a sua comunhão com Deus, né? Eu sempre gosto de dizer da palavra reflexão, e aquela pessoa que esquece de fazer a reflexão todos os dias, que é uma autoanálise de si mesmo e do seu caminhar com Deus, né? Você está em perigo, porque não existe nenhuma avaliação que você está fazendo para saber o seu progresso. E porque a própria palavra diz, até a gente mencionou bastante lá em Mairiporã, que é desenvolver a vossa salvação, né? Isso significa que você está sempre trabalhando num ritmo acelerado para que você cresça. Então, se você está fazendo isso, você está também num ritmo acelerado fazendo uma análise da sua vida, né? E esse inconformismo que a gente tem que ter sempre, né? Mas sempre mesmo, esse conformismo é muito bom, é ótimo para que haja um crescimento, né? Eu pensei em Davi, né? Quando você falou isso, eu pensei em Davi, que ele chegou lá perante os seus irmãos e estava o gigante lá, o filisteu, o Golias, né? E de repente ele falou assim: quem que é esse camarada que está afrontando? Quem que é esse cara que está afrontando?
me parece que Davi tinha era de baixa estatura, né? E tinha também esse grandão, né, chamado Golias, o filisteu Golias, que era de alta estatura, né? Fora do normal. Então, ele se incomodou, ficou incomodado, né, de colocar o nome de Deus em vão, né, o Deus vive em vão, no tanto que ele disse isso, né? Quem que é esse camarada? O que ele quer da vida? Então, aí o que aconteceu? Não tinha um inconformado, né, não tinha mais inconformado como ele, né, e ele falou assim, então, pode deixar comigo que eu saia guerreando esse cara aí, você vai ver o que vai acontecer. Eu acho isso muito bonito, no sentido de, é o cristão que sabe o que quer, é o cristão inconformado. Agora, o que acontece é o que muitas vezes a gente vê no correr da vida, é o cristão inconformado para um cristão insatisfeito, a distância é muito grande. Muito grande. É muito grande. Então, o que acontece, o que muitas vezes acontece dentro dos espaços de reuniões, igrejas denominacionais, não são inconformados, são insatisfeitos, né? Que parece que é uma inconformidade, parece que está inconformado com a situação, mas não, está insatisfeito. Então, essa coisa que precisa tomar cuidado. A gente tem que estar pronto para fazer uma análise, pronto para dizer se eu estou inconformado com a minha vida, do meu jeito de ser, do meu jeito de andar, o desenvolvimento não está muito legal, o que eu estou ouvindo não está muito legal, eu preciso acertar tudo isso, Deus está falando e nós não estamos caminhando, né? E esse inconformismo, eu como igreja não estou fazendo acontecer, eu como igreja não sou eclesia, né, saindo para lá fora, eu não estou nesse ritmo, meu ritmo está muito baixo. É isso aí, mas não no sentido de insatisfação, isso está acontecendo, tal, mas também não luta e não sai do lugar, né? Precisa sair do lugar, precisa lutar, ser inconformado com a situação. E uma das coisas que acontece é a valorização, muitas vezes, né? É uma coisa séria isso aí, a valorização da qualidade que você tem, né? Como você diz assim, eu prego bem, eu ministro louvor bem, eu canto bem, eu sou autodidata, eu sou o gospel do gospel, né? O evangelho do evangelho, eu sou o líder do líder. Então, o que acontece? Você precisa tomar cuidado com isso aí, porque essa autovalorização das suas qualidades, né? E não vou dizer que não se tem, né? É claro que se tem, assim como se tem os defeitos, mas a autovalorização da sua qualidade, né? Como ser humano ou como filho do Deus Altíssimo, tome cuidado porque isso começa a ser um sinal de orgulho. O orgulho começou lá a corroer o seu coração, corroer a sua mente. Então, não diga que você é bom, porque nem Jesus disse isso, e nem aceitou isso. O que você está dizendo, eu não concordo. Tipo, o discípulo que falou, alguém falou, não lembro. O bom mestre, né? E ele fala assim, né? Bom, por que bom? Bom é Deus. Bom é Deus, exatamente. Ele já cortou logo, como dizendo assim, não vem me trazer nenhuma raizinha, nenhuma influência, nenhuma de orgulho, não, porque eu não sou. E olha o seguinte, nós podemos dizer assim, ele era. Ele era e continua sendo, né? Bom e mestre bom, né? Então, ele falou assim, não. Bom é só Deus, aquele que está no céu, o Altíssimo, o Pai. Então, a gente precisa sair dessas coisas, desse profissionalismo gospel, dessas coisas gospel, né? Na verdade, gospel quer dizer evangelho, né? Gospel em inglês, né? Evangelho. Então, mas a gente precisa sair dessa mentalidade pobre dessas coisas, dizer assim, bom, eu estou a serviço de Deus, do Mestre, o que ele quer que faça? O que o senhor quer que faça hoje, Mestre? O que o senhor quer que faça? O que eu vou fazer? Vou orar, então vou orar. Vou cantar louvores a ti, vou cantar louvores a ti. Preciso fazer uma doação? Vou fazer uma doação.
que eu quero? O que Deus quer de mim, né? Essa comunhão, né? Comunhão que o Eterno tem dado através de Cristo, né? Cristo é o Messias, veio trazer boas novas, então ele tem boas notícias para a gente. E eu costumo, estou usando até um termo de dizer assim, que nós às vezes somos farsantes de nós mesmos, né? Então precisa tomar muito cuidado, dizer que somos cristãos e somos protestantes e não somos. Não somos, nós não protestamos nada, né? E como você falou assim, ó, vamos pensar bem, protestar para você mesmo, o que você é, quem você é, né, perante Cristo, né? E ter algumas coisas que, você falou sobre alegria, né? Ter algumas coisas que você pode ter, comprar, né? Como você citou algumas coisas, né? A mulher tingir o cabelo, a mulher, sei lá, pintar a unha, se o homem comprar um carro, ou outras coisas mais, né? E a viagem, lazer, não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum. Desde que você não ame isto, até porque eu não gosto muito dessa palavra quando as pessoas dizem assim, eu adoro não sei o quê, né? Eu adoro, esse adoro, eu não gosto muito não, porque você pode até gostar, mas adorar só a Deus adorarás, e aí ele prestarás culto. Cada vez que eu ouço essa palavra, adorar, eu lembro de Deus, não lembro do homem. Cada vez que eu escuto a palavra adorar, eu não lembro das coisas, eu lembro de Deus. Quando eu falar, aí isso me leva a um pensamento de assim, eu preciso então me curvar a esse Todo-Poderoso, a Deus o Altíssimo. Então, o homem precisa, na verdade, refletir sobre si mesmo, a igreja precisa refletir sobre si mesmo, como que está essa comunhão, né? E é verdade, se a gente não tomar cuidado, né, há um distanciamento de Deus muito rápido, né? Assim como aconteceu com Adão, né? E assim como aconteceu com a sua esposa, Eva, que todos os dias Deus estava entardecer, à tarde ele estava lá, Deus estava lá. Mas chegou uma hora que eles se esqueceram que Deus vinha até o jardim, esqueceram de Deus. Apareceu lá uma figura diferente, uma interferência se arrastando, um sinal de arrasto, uma serpente, e de repente mudou o cenário, mudou o pensamento, mudou a conversa, se esqueceu de que Deus era que falava e Deus que tinha que falar, né, com ele, né? Não tinha nenhum, pelo menos acho que a Bíblia não diz nada sobre isso, não fala, né? Que nenhum ser, vamos dizer assim, terrestre, nenhum ser divino conversava com Adão. Ninguém conversava com Adão, só Deus conversava com Adão. E de repente surgiu alguém do nada, se arrastando para conversar com Adão, né? E ele ouve a voz e dá atenção. É interessante, né? Mas aquele que estava, a comunhão, né? Aquele que estava todos os dias com ele, todos os dias, conversava com ele, falava, tô aqui, Adão, cheguei, tô aqui, ó, você quer falar? Fala comigo, eu te amo, eu amo ouvir você falar comigo, né? E aí, de repente, chegou numa hora que ouve-se uma voz estranha, e de repente se atende essa voz estranha, e de repente se dá atenção para essa voz estranha, e de repente se dá valor a que se fala aos conselhos dessa voz estranha, e se perde. E aí se perde. Esse é o grande problema, né? Enquanto o homem não tiver essa plena comunhão, esse desejo de ter plena comunhão, e se ele não fizer força para isso, ele vai se distanciar de Deus, da voz de Deus, e vai começar a ouvir vozes estranhas aí. Vai começar a ouvir arrastos. Vai começar a ver serpente se arrastando aí, dando conselho, né? Por quê? Porque não tem uma comunhão diária, não tem... Tudo que se pensa, você tem que pensar em Deus. Eu vou fazer tal negócio, pense em Deus. Eu vou comprar uma casa, pense em Deus. Vou comprar um carro, pense em Deus. Eu vou fazer... Pense em Deus. Pense em Deus. Fala, Deus, dirija, Deus... ajuda, Deus. Por quê? Porque é o seguinte, não é questão de ter a coisa, de possuir, é questão de dizer assim, eu tenho para a glória de Deus. Eu consegui porque Deus me deu para a glória de Deus, então isso é dele. Eu só administro,
né? Então, é muito importante a gente dizer assim, que você falou, né? De se sentir incomodado pelo que a gente é, pelo estado que a gente está, esse desenvolvimento da salvação, esse crescimento, né? Como é que nós estamos, né? É o que você falou. Eu posso ir à igreja, mas posso ser um grande desviado, eu posso ser um grande incrédulo. Eu não creio em Deus, eu creio naquilo que Ele me dá, eu quero aquilo que Ele me dá, eu quero o carro, eu quero a empresa, eu quero a casa, eu quero, não, eu quero. Mas na hora de doação, e na hora de agradecimento, e na hora de obedecer, nada, não existe nada, nada. E aí só quer, é o crente de me dá, né? E nada acontece, nada acontece. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso andamento, com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, né? Porque senão vamos virar, sim, nós muitas vezes usamos esta palavra aos incrédulos, né? E se referindo a quem está fora, aos perdidos, ao quem está fora. Toma cuidado. Vamos tomar cuidado, porque há grandes perdidos dentro da igreja. Há grandes incrédulos dentro da igreja, por incrível que pareça. Então, precisa... A Bíblia fala assim, desperta você que dorme, porque morto você está. Desperta, desperta aí. Então, essa é uma palavra para quem? Para o mundo? Para nós, para a igreja. Né? Desperta aí, ó, se move, se movimenta. E às vezes é exatamente isso. Às vezes eu vejo que a igreja de Cristo, ela está capenga, para baixo. Né? Eu não vou falar nem morta, porque é muito pesado, mas alguns lá, capingado lá, sei lá, estão... precisa se movimentar, precisa parar daquele ser pedinte, né? Precisa assim, o que eu preciso fazer? Porque também eu sou cidadão, eu sou cidadão do reino dos céus e cidadão aqui nessa terra, no sentido que eu convivo numa sociedade. E eu preciso enxergar, como igreja, o que eu preciso fazer. Não fica lá, abre porta, entra, pessoal, fecha a porta agora. Domingo vamos abrir de novo. Olha, vamos lá. Agora, dá licença, né? Acabou essa época. Acabou, vamos acordar. Gente, vamos acordar. O evangelho é vida, é boas notícias, é dinâmico. Igreja não é para dentro, é para fora, é para fora. Então, se isso não acontecer, o desafio, às vezes, falando uma coisa dessa, as pessoas pensam assim, não, então não está falando para o pastor da igreja. Não estou falando para o pastor da igreja. Só para o pastor da igreja. Eu estou falando para o presbítero, para o diácono, aquele que é líder de louvor, aquele que simplesmente ministra o louvor somente com uma guitarra ou com uma bateria. É para isso que eu estou falando também. Aquele que está varrendo a igreja, aquele que é da assistência social, aquele que, sei lá, todos, eu estou falando de todos. Né? Desperta, vamos despertar, vamos... O que precisa fazer? Vamos ver o que precisa fazer. Precisa resgatar pessoas, precisa lá, do outro lado do mundo, lá, fazer um sacrifício, lá, visita quem tem que visitar. Agora fica lá aquela coisinha de, vamos visitar tal irmão. Mas quem precisa? Se ele é irmão, mas quem precisa? Quem não é irmão, que precisa? Né? Vamos visitar. Então, nada acontece, né? Nada acontece. Então, a gente, muitas vezes, se acomoda, que a gente não consegue, assim, viver o evangelho para resgatar vida. A gente vive o evangelho somente para ter o quê? Para ter simplesmente um pool de amigos, uma roda de amigos, para se sentir bem. É mais ou menos assim, a mesma coisa que a gente fala muitas vezes do mundo, que se reúne para tomar cerveja, por exemplo, lá no bar, na rodinha, na mesa, a gente muitas vezes até faz igual. A gente se reúne para ter uma comunhão lá. Claro que deve ter comunhão, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente fica lá naquela comunhãozinha nossa ali, ó. É o fechadinho nosso, né? A patotinha. Então, e aí nada acontece de pessoas serem esclarecidas, né? Para o quê? Para o que a gente até falou sobre... Você falou sobre novo nascimento, né?
para levar as pessoas para esse novo nascimento, né? Para o nascer de novo, ó. Veja a vida de Cristo como é que é, né? Então, precisamos se sentir incomodados, porque senão nada vai acontecer, né? Nada. Amém. Amém. Nós somos responsáveis pela comunhão que Cristo abriu, né? Cristo, quando na cruz, ele abriu o véu de cima e embaixo e ele criou acesso direto com o Pai. Aquilo que o homem havia perdido no paraíso, né? No Jardim do Éden, ele havia perdido. Jesus veio resgatar essa comunhão direta com o Pai. E eu sou responsável com essa comunhão. Nós somos responsáveis por essa comunhão. Você que está me ouvindo, você é responsável diante dele. Diante do quê? Do preço que foi pago naquela cruz. Se você valoriza o pagamento da cruz, o preço da cruz, você valoriza a comunhão. Você precisa valorizar essa comunhão. A comunhão com o Senhor e com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, quinta-feira, live, às 20h30. Isso. O bate-papo na palavra. E você que tem nos acompanhado, está convidado a estar junto com a gente quinta-feira às 20h30. E que essa palavra possa ter abençoado e te despertado a você buscar uma comunhão maior com Deus ainda. De gerar um incomodismo, né? Um inconformismo, né? De você buscar mais a presença do Pai. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira. Voltamos Amém, quinta-feira. Amém. Até mais. Até mais.